Você já ouviu falar que para ganhar força ou hipertrofia é só escolher a janela certa de repetições? Tipo, de 8 a 10, de 10 a 12. Mas o que esse 10 ou 12 representa para o teu corpo? Você sabe se você está indo até o máximo ou se você está deixando algumas repetições guardadas? Muitas pessoas controlam o seu treino pela janela de repetições, mas não têm a mínima ideia qual é o momento de subir a carga, de baixar a carga. Por isso que nesse vídeo eu vou te explicar o que são essas janelas de repetições, como que a gente utiliza a percepção de esforço junto e as repetições na reserva para que a gente consiga fazer esses ajustes. Meu Deus, que confusão! Mas eu vou te ajudar. Meu nome é Henrique Noal, sou personal trainer e também trabalho com consultoria online. E nesse canal você sempre encontra conteúdo sobre treinamento físico e exercício de saúde. Então já considero deixar o teu like e se inscrever no canal, porque dessa forma você sempre vai ser notificado quando eu publicar qualquer conteúdo novo. Primeiro vamos falar sobre as janelas de repetições. Nas fichas aí das academias, normalmente a gente vê as prescrições de treino de 8 a 10 repetições, 10 a 12, às vezes de 6 a 8, às vezes de 15 a 20, mas o que isso significa? Sabendo que a gente tem oscilações no nosso organismo pela nossa alimentação, hidratação, sono, essa janela de repetições traz justamente essa margem para que a gente consiga achar uma carga, que a gente consiga cumprir esse volume dentro dessa janela prescrita. Exemplo, vamos fazer aí um agachamento, onde a gente tem que fazer de 8 a 10 repetições. Então eu vou pegar e vou colocar lá uma carga na barra e vou fazer 1, 2, 3, até 10 repetições. Quando eu guardo essa barra, como estava prescrito para mim de 8 a 10 repetições, o que essa carga representou para mim? O que ela realmente está fazendo no meu organismo? E aí, dentro desse conceito da janela de repetições, a gente tem que trazer junto a escala de percepção do esforço e as repetições da reserva. Uma escala específica para o trabalho de força, para a gente conseguir entender o que essas repetições estão representando para o nosso organismo. Então, pensando nessa escala, olha só essa imagem que eu trouxe aqui para mostrar essa percepção do esforço específica aí para o treinamento de força. Nessa tabela, a gente tem aqui na vertical, né, notas de 1 a 2 até 10. O 10 seria um esforço máximo e 1 a 2 seria sem esforço. Quando a gente coloca uma carga para fazer o exercício e a gente cumpre lá as repetições que estavam prescritas, quando a gente guarda essa carga, a gente deve se perguntar: quantas repetições mais eu faria se eu fosse realmente até o meu máximo? E aí, quando a gente olha para essa tabela, a gente vê do lado da nota uma descrição, que diz ali, descrição para a percepção. Então vamos supor que eu fiz lá essas 10 repetições no agachamento, eu guardei a barra e aí eu fiz essa pergunta para mim e olhei para essa escala aqui, para essa tabela. E aí eu percebi que se eu realmente fosse até o meu máximo, eu conseguiria fazer mais 2 repetições, no máximo 2 repetições. O que isso quer dizer se eu olhar para essa tabela aqui? Uma nota 8, ou seja, uma percepção de esforço 8, me traz a seguinte resposta: 2 repetições da reserva, ou seja, eu faria mais 2. Se eu coloquei aquela carga no agachamento, fiz até 10 repetições e guardei essa barra, quando eu me perguntei, eu pensei assim, acho que eu faria mais 8, eu deixei 2 repetições na reserva, ou seja, eu tive uma percepção de esforço ali nota 8, logo faria mais 2 repetições. Da mesma forma, ainda nesse exemplo, eu coloquei uma carga para fazer esse agachamento, fiz 10 repetições e eu guardei essa barra e aí eu me pergunto, quantas repetições mais eu faria se eu fosse realmente até o meu limite? E aí quando eu olho para a escala eu penso assim, acho que eu faria mais umas 6 repetições, ou seja, eu tenho ali uma nota, uma percepção de esforço de 5 a 6, eu deixei muitas repetições na reserva. E por que a gente utiliza essas janelas de repetições e essas repetições na reserva para fazer esse ajuste? Porque por mais que eu prescreva ali uma janela de 6 a 8 repetições e eu faço sempre o limite superior da janela ali, 8, o que significa esse 8? Significa que eu realmente fui até a falha? Ou eu fiz 8 repetições e eu poderia fazer mais 5 repetições? Ou seja, eu tenho uma boa margem, estou com uma carga talvez submáxima. Isso é muito importante para a gente entender o que representa aquelas repetições e aquela carga para o nosso organismo. E uma coisa que é muito legal também, quando a gente traz essa prescrição por janela de repetições, num exemplo onde a gente vai pegar lá um supino reto e vamos fazer uma janela de repetições de 6 a 8, a gente colocou uma carga lá e a gente está fazendo lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fez 7. Fez 7 e guardou a barra. Até conseguiria fazer mais uma, mas
não tinha nenhuma ajuda, ficou com medo de ficar com a barra no peito, então fez 7 repetições e guardou. E aí a pessoa pensa assim, ah, mas 7 é errado, 7 eu não vou crescer, 7 eu não vou ter resultado. E não tem nada a ver. Ou seja, dentro dessa prescrição, a gente trabalhou dentro daquela janela. E dentro dessas janelas de repetições, a gente vai conseguir colocar magnitudes de cargas diferentes. Quanto menor essa janela, ou seja, 3 a 5 repetições, 5 a 6, 5 a 7, a gente consegue colocar uma intensidade de carga mais alta. Janelas de repetições mais altas, de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14, 15 a 17, 15 a 20, a intensidade da carga vai ser mais baixa, porque o volume é maior. A gente não consegue sustentar por muitas repetições uma carga muito alta. E como que você vai saber qual é a hora de aumentar a carga ou diminuir a carga? Vamos trazer um exemplo que o seu treino está prescrito numa janela de repetições de 6 a 8 e tu quer deixar no máximo uma repetição na reserva. Vai trabalhar muito perto da falha. Então, lá na cadeira extensora, colocou lá uma carga e está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fez 8 e aí tu pensa assim, ó, eu fiz 8, mas acho que eu conseguiria fazer mais umas 3 repetições se eu fosse até a falha. Opa, tu fez dentro da janela prescrita, mas tem mais 3 repetições na reserva. Então dá para aumentar um pouquinho a carga. Da mesma forma, colocou lá o pezinho e fez de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Opa, fez 7 e aí pensou, bom, fiz 7 e realmente ia no máximo mais uma. Ou seja, no máximo 8. Conseguiu achar uma carga para trabalhar dentro dessa zona de repetição. Acontece que às vezes as máquinas, tu não consegue subir de 1 em 1 kg, de 2 em 2. Então às vezes tu sobe de 5 em 5, às vezes até de 10 em 10. Então essas janelas de repetições já nos ajudam. Porque eu não conseguiria subir a carga e fazer 8, mas consigo subir a carga e fazer 6 ou 7. Legal! Tá dentro da janela prescrita. Dentro do mesmo exemplo, vamos supor que você colocou mais peso lá e estava fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e falhou. O que isso nos mostra? Talvez essa carga tá um pouco mais pesada, porque era para fazer entre 6 e 8 repetições e conseguiu fazer 4 ou 5 repetições. Então, janelas de repetições com essa percepção de esforço e essas repetições na reserva juntas para te conseguir entender o que essa carga está representando para o teu corpo, vai ajudar muito nesse controle de carga para saber qual é a hora de aumentar, qual é a hora de diminuir, e inclusive monitorar essa adaptação. Porque ao longo da semana, se você está se alimentando bem, dormindo bem, se hidratando bem, o peso que hoje está pesado, que tu consegue fazer dentro desse exemplo de 6 a 8, 7, 8 repetições, pode ser que tu consiga fazer 9 ou 10 daqui 2 ou 3 semanas. 9 ou 10, tu saiu da janela de repetições prescrita. Logo, dá para aumentar o peso para voltar para dentro da janela. Tá certo? Então, espero que eu tenha conseguido deixar tudo claro, esses 3 conceitos aí para você. E se eu te ensinei algo novo, se você aprendeu algo que é relevante para a sua prática, considere deixar o teu like e se inscrever no canal. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço!